Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre visão empreendedora com o modelo que eu desenvolvi aqui na escola Robots Factory, ou seja, fábrica de robôs. Nós somos uma escola disruptiva e além das aulas de robótica e de games, achamos muito importante conversar com nossos alunos sobre a questão empreendedora, pois estamos colaborando para a formação de jovens também disruptivos. A partir da idade de 10 anos, já é possível conversar com as crianças, porque dos 7 aos 10 aninhos, elas preferem muitas atividades práticas e acabam não tendo muito foco no que você fala. A partir do 10º ano de idade, eles já conseguem se concentrar na sua fala e é o momento de você apresentar um trabalho como este aqui, onde o objetivo será falar a respeito da visão empreendedora. Com a inteligência artificial, a automação e a robótica presentes no mercado, muitas das funções repetitivas serão suplantadas. E a criatividade será a grande alavanca para proporcionar aos jovens uma fonte de renda garantida no futuro. Para tornar essa aula interessante e proveitosa, desenvolvemos um aplicativo com os tópicos que serão preenchidos e discutidos em grupo e iremos apresentar a você o modelo que desenvolvemos e aplicamos como consultores educacionais para equipes de jovens. Para isso, a proposta será planejarmos a instalação de uma fábrica de robôs para vendermos ao mercado. Quais assuntos deverão ser abordados neste planejamento? Neste momento, os alunos devem expor os seus pensamentos a respeito e, posteriormente, apresentamos a máscara principal de nosso aplicativo para o preenchimento. É claro, eles são novinhos, ainda não têm a visão empreendedora, mas o objetivo desta aula é de colhermos as informações básicas que estão em suas mentes, para, posteriormente, apresentarmos a máscara de trabalho, que será baixada via QR Code para os seus respectivos aparelhos celulares. Então a máscara ela tem esse formato aqui, já com os robôs, e alguns campos a serem preenchidos, tais como localização da fábrica. O objetivo aqui é fazermos o dimensionamento da fábrica, mostrarmos às crianças, aos jovens, como é importante a questão do dimensionamento. É por essa razão que foram colocados no aplicativo esses itens como localização, meta mensal, investimento, tamanho do galpão, quilowatts, água, maquinário, funcionários, escritórios, segurança, toda a parte de equipes, né, que farão parte dessa fábrica, assim como o maquinário necessário para esta fábrica e funcionários em geral. Então essa é a máscara que nós desenvolvemos e o aluno vai receber, portanto, no seu celular, esse modelinho para o preenchimento. Então vamos aqui imaginar que uma dessas crianças, um desses jovens, preencheu desse jeitinho aqui. Eu quero que a minha fábrica seja localizada no interior, quero fabricar 30 robôs, tenho R$65 mil para fazer isso. O galpão tem que ter 1.000 metros quadrados, 1.300 kW e metragem cúbica de água igual a 30. Então aqui é óbvio que uma criança não tem noção, né, ainda da metragem quadrada. E é o momento de conversarmos sobre essa necessidade com cada um deles. Da mesma forma que a criança também não sabe quantificar a quantidade de quilowatts que ele consome nem em sua casa. E muito menos de água. É aqui que entra a informação da importância de já passarmos a essas crianças essa visão, né, de colher essas informações para que no futuro ela possa reconhecer que trata-se de uma informação extremamente importante para o seu processo de decisão. Quais tipos de máquinas a minha fábrica vai precisar? Vai ter placa metálica, vai precisar de máquina de corte. Os robôs são parafusados, vai precisar de perfuração, máquina de perfuração.
Os robôs têm placas de circuito impresso, vai precisar de solda. Qual é o público-alvo que a criança ou o jovem pretende atingir? Empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas? Qual o mercado que ela pretende atender? Mercado local, regional, nacional, internacional? E olha só, a mente da criança com essas aulas começa a realmente ficar muito mais atenta a essas questões sobre o dimensionamento. Nos escritórios, quantos engenheiros serão alocados, programadores, na área de qualidade, marketing, finanças, expedição, área jurídica? Então aqui nós apresentamos às crianças e aos jovens o que se tem dentro de uma empresa em termos de escritório, não apenas de fábrica, mas toda fábrica precisa ter o escritório. A fábrica em si, ela vai ter que ter o maquinário e também chega o momento em que iremos discutir quanto que esse jovem pretende automatizar, robotizar dentro dessa fábrica. Quais setores deverão ser robotizados ou automatizados? E ele vai preenchendo a quantidade de funcionários em cada área. Área de corte, perfuração, eletrônica, parafuseamento. Na área de segurança, qual é a fábrica que não precisa de segurança? Na parte externa, na parte interna. E também a possibilidade de automatizar essa portaria e todas as câmeras dentro da fábrica. Porque a fábrica pode ser invadida à noite, de dia, então é necessário investir na segurança. A parte da limpeza, toda fábrica precisa ser limpa, inclusive os escritórios. A área de alimentação e saúde, quantas pessoas nós precisaremos ou iremos terceirizar. Tudo isso tem que ser refletido ao montarmos uma fábrica. Na área de jardinagem, na área de manutenção elétrica ou hidráulica, a mesma coisa. Então isso dá ao jovem uma quantidade de informações muito interessantes, que talvez ele nunca tenha imaginado. E aqui temos o total de funcionários, 34 funcionários, e o total de máquinas e operações robóticas e automatizadas, 21. Então nós estamos fazendo aqui um dimensionamento de fábrica. Essa é a primeira parte da nossa aula. Nossas aulas geralmente têm 2 horas aí por semana, e são assuntos que em 2 horas nós conseguimos apresentar sem maiores problemas. Um outro aplicativo que desenvolvemos tem o objetivo de customizar toda a operação anterior. Então, primeiro as crianças foram orientadas a dimensionarem, agora nós vamos entrar na parte de custo. É por essa razão que criamos nesse aplicativo o Cost Evaluation, ou seja, avaliação de custos. Os dados serão preenchidos desse jeitinho aqui, parte de infraestrutura, maquinário, funcionários, impostos, custo do capital, logística e aqui no final a quantificação em termos de custos para que o nosso aluno avalie se aquele capital inicial que ele imaginou vai atender de fato aos custos para a instalação da sua fábrica. Então temos aqui um formulário preenchido. Na parte de infraestrutura, este aluno que preencheu o formulário informa que, através do seu celular, porque ele vai baixar um QR Code, também através do QR Code o formulário. Então ele nos informou que quer implantar a fábrica no interior, o metro quadrado para locação ele acha que é de 5.000, o custo hora quilowatt ele acha que é 1.300, e aqui nós vamos fazendo os ajustes das informações que ele coloca. Opa, quanto custa o metro quadrado da locação nessa cidade do interior? Cada cidade tem um preço.
Então aqui a gente começa a passar novas informações para ele em termos de custo de locação de galpões. O mesmo faremos com relação ao custo do quilowatt-hora, porque cada cidade é administrada por uma concessionária. Água, a mesma coisa, custo da internet, a mesma coisa. E aqui o aluno ele vai fazer uma pesquisa de quanto custam as máquinas que ele pretende comprar. Então o aluno é conduzido a um movimento de pesquisa, onde ele vai em busca dos valores para poder preencher esses formulários. Quanto custa uma máquina de corte, um braço robótico, quanto custam as câmeras que ele vai colocar na fábrica, quanto custam os computadores, os automóveis, caso tenha equipe de assistência técnica, para fazer a manutenção dos robôs. E aqui a coisa vai encorpando, vai tomando uma nova dimensão e vai assustando, né, o nosso aluno que pretende empreender aí no futuro. Funcionários, o custo de um engenheiro, de um programador, de um funcionário da administração, operário de fábrica, profissional de segurança. Então ele vai pesquisar também o valor desses profissionais médio no mercado para poder apresentar o custo por unidade definida lá no seu mapeamento de dimensionamento que apresentamos no início da aula. Quanto custa a parte tributária, quanto vai lhe custar. Se ele instalou a sua fábrica em uma zona industrial com benefício fiscal, talvez ele não pague impostos municipais. Então aqui é um assunto um pouquinho mais específico, porque nem toda criança, nem todo jovem conhece o sistema tributário, que é relativamente complexo por segmento. E aí nós explicamos alguns detalhes em relação a essa questão sobre a parte tributária, que é também muito importante. Assim como o custo do capital, né, se ele quer empregar 300 mil, se ele quer pedir dinheiro emprestado no banco ou com pessoas da família para abrir o seu negócio, quanto que ele tem que dar de retorno para poder compensar o seu capital próprio e o capital de terceiros, que ele vai ter que devolver com o tempo e com a rentabilidade esperada dos investidores. Então aqui nós conversamos com ele sobre essas possibilidades. E a questão da logística, né? Como distribuir os robôs, vamos utilizar frota própria de caminhõezinhos ou vamos contratar terceiros. Tudo isso vai implicar nos custos. E com base em todas essas informações, o aluno depois ele vai fazer a somatização e colocar aqui o valor de cada item até chegar no total. Nesse caso aqui, essa fábrica custaria 678.300 para ser montada com todos os itens apresentados anteriormente. E aí se ele colocou lá no primeiro formulário investimento de 65 mil, ele já vai levar um impacto, né, na informação de custo operacional com base nesse formulário aqui apresentado. Então é realmente uma aula bem interessante. E ainda finalizamos a aula com uma brincadeira cujo objetivo é alertar nossos alunos sobre a importância do controle de qualidade antes do envio dos robôs aos clientes. Não é demais? E aí a aula fica bem interessante porque ele vai, através do QR Code, baixar esse formulário aqui, vai produzir os robôs e depois vai fazer o checklist do movimento do robô, da rotação, as cores as quais a fábrica emprega nos seus robôs, que seria robô vermelho, robô amarelo. Ele vai testar toda a parte elétrica, óleos, a sonorização do robô e também os motores. E aqui ele vai, no checklist, indicar se tem algum problema em algum desses itens antes de despachar o robô para o cliente. Então aqui a gente entra com o conceito da importância do controle de qualidade para um empreendedor, que é interessante para que ele não coloque no mercado um robô defeituoso, ou seja, que seja um produto bem sucedido no mercado. E assim nós fechamos a nossa aula sobre visão empreendedora.
Esta é, portanto, uma aula extremamente interessante para aprimorar a visão analítica dos nossos alunos, de forma que possam ter acesso à ampla diversidade de informações que deverão considerar antes de iniciarem a atividade empreendedora para que possam obter o sucesso esperado. Caso tenha interesse por uma aula como esta, é só nos contatar através do nosso site ag-maker.com e daremos suporte a você no formato EAD ou presencial. Fica aqui o nosso endereço e o nosso robozinho metálico, caso você queira entrar em contato conosco. Teremos imenso prazer em atendê-lo. Muito obrigado pela sua atenção.